capítulo 3 de 1 Pedro, está lá no finzinho da Bíblia, não é? A partir do versículo 13. Opa, temos aí um PowerPoint bem bonito aí que a Betinha preparou, que bom. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isto com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Amém? Vamos orar. Pai de amor e de imensa bondade, louvado seja o teu nome. Graças nós te damos pela bênção de ler a tua palavra, ó Deus, publicamente, com portas abertas. O acesso que temos às Escrituras Sagradas. Que bênção, ó Deus. Nesta hora, Deus, nós clamamos ao Senhor que use de misericórdia para conosco e abra o entendimento do nosso coração, iluminando, ó Deus, as nossas mentes, para que nós possamos entender a tua mensagem e assim aplicá-la à nossa vida, Deus. Tenha compaixão de nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o texto de Pedro tem sido um texto assim extraordinário no quesito relacionamentos, que a gente tem dito que é a questão o resumo do cristianismo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, então é relacionamentos. E aqui nós temos agora, nessa parte do texto, a questão de o relacionamento, a conduta dos crentes para com os não crentes, especialmente para com os não crentes. E essa retaliação que, assim como nós passamos, seja uma retaliação espiritual humana, a perseguição, os cristãos da igreja primitiva também passavam, especialmente esses que eram da Ásia Menor, domínio romano, onde a fúria do grande Nero estava para explodir com um massacre dos judeus dos anos 70. E logo que eu entendi o cristianismo após a experiência que eu tive com Jesus, eu também comecei a passar por essas experiências. Uma das que marcou a minha vida foi que, da minha família, na minha conversão, tinha 15 anos de idade, e aconteceu que o meu irmão, que era mais velho, devia ter, porque hoje ele está com o Senhor, mas ele deveria ter 5 ou 6 anos mais velho do que eu. Ele ficou com um ódio gratuito, assim, do dia para a noite, um ódio muito forte a meu respeito. E naqueles dias, quando eu estava no ginásio, a professora de arte, ela fez uma experiência com os alunos e disse que nós deveríamos trazer pessoas de profissões diferentes para poder falar na classe. Nossa classe tinha quase 50 alunos, ali no Maria José, ali na rua 3 de Maio, no Bexiga, na Bela Vista. E então, eu era líder de um grupo e eu resolvi então levar um capelão, o pastor Marcos Petriage, que hoje está na Glória, era líder de pastor de adolescentes lá na igreja da Liberdade. Em todas as faixas etárias sempre teve um pastor ou um casal que cuidasse, ele e a Heloísa Baldim Petriage.
E então eu convidei para ir. E naquela semana, parece que a fúria do meu irmão aumentava cada vez mais. E ele me provocava, discutia comigo e me empurrou. E eu caí, ele me deu um chute no olho, fiquei com o olho inchado. Eu falei, agora, como que eu vou para a escola, né? Será que eu mudo o programa, mudo a programação? E todo mundo se preparando, né? Enfim, o pastor havia confirmado que estaria lá. Então, para mim foi um grande vexame, uma grande tristeza. E indo com aquele olho roxo lá para a escola. E o pastor falou da profissão dele, falou da formação dele. Já era formado pela Teológica de São Paulo. E ele falou do Evangelho, pregou o Evangelho, fez apelo, naquele tempo podia, né? Fez o apelo, muitos tiveram ali experiência. Alguns foram, inclusive, para a igreja, para o grupo de jovens, de adolescentes daquela época. E depois Deus confortou meu coração e me ensinou nas Escrituras que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais do mal. As pessoas que não têm Deus no coração, que não têm o Espírito Santo de Deus, são industriadas pelo inimigo das nossas almas. E nos odeiam, a sociedade nos odeia, o mundo nos odeia. Odiaram a Cristo e odeiam a nós também. Mais tarde, o meu irmão foi à igreja, teve uma experiência com Cristo. Ele entregou sua vida a Jesus, foi batizado pelo pastor Eli Fernandes. E quando nós mudamos para o interior, passado alguns anos, ele faleceu de uma enfermidade grave. Agora, a gente sabe que esse título que nós pegamos, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Eu destaco a palavra esperança, da qual o pastor Freire fez menção. A esperança é o nosso combustível, o combustível do crente. Há uma razão para esta esperança. E por isso que eu ressaltei esse texto como título, porque é sobre esta esperança que nós devemos viver, pautados dessa esperança e prontos doutrinariamente para falarmos do amor de Jesus a quem nos pedir. E nós nem sempre nos damos conta da razão por que somos cristãos. Que experiência eu tive? Por que eu venho à igreja hoje cedo, num frio lascado? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a motivação? Então, nosso combustível é esperança, e disso falaremos posterior. Que os problemas que a gente vê diante do texto é que impedem a gente de ter uma experiência com Deus. E eu vejo 3 problemas quando trabalhava com esse texto. Primeiro, é o desejo que os crentes têm, que os cristãos têm, de serem aceitos pelos ímpios, pela sociedade. Querem ser simpáticos e, ao mesmo tempo, agradar as pessoas para ter aceitação. Então, nós estamos na contramão da história. E nós precisamos nos posicionar diante desse texto, se nós queremos agradar a Deus ou agradar os homens. Então esse é um grande problema. Às vezes nós queremos abraçar todas as pessoas e querer que as pessoas nos aceitem, gostem de nós, e a gente perde a nossa própria integridade, os nossos princípios de valores, e perdemos às vezes até a nossa comunhão com Deus para ter esta aceitação. O segundo problema que eu vejo à luz desse texto é o desejo que nós temos de ser vingativo com as pessoas que nos ofendem. Como se nós pudéssemos aí criar aí um grupo de zelotes, né, daquele tempo, que queria se revolucionar. E isso acarretou a invasão dos anos 70 do governo romano, justamente porque eles eram os rebeldes.
Já pensou se o cristão agisse assim? Vamos soltar bomba aí nos templos islãs, aí nos segmentos cristãos heréticos que existem por aí. E que luta física seria essa? Que retaliação nós viveríamos? E a gente às vezes quer se vingar das pessoas que nos ofendem. E esquecemos da teologia de Jesus, dos atos de Filipe, quando foi apedrejado, orando para que Deus perdoasse os pecados daquelas pessoas. Então é preciso ter maturidade cristã para nós entendermos que os ofensores e o próprio sofrimento é inerente à vida cristã, e a gente não vai viver sem que as pessoas nos ofendam. E o terceiro problema é não aceitar ser humilhado e preterido. Olha, se somos cristãos, somos os pequenos cristos. E nós somos, sim, em via de regra, humilhados, preteridos, escarnecidos. E esse texto vai apresentar, então, algumas exortações concernentes à postura adequada do servo de Deus em meio a estas afrontas todas, né? Olhando um pouquinho para o texto, ele é sequência do texto que nós vimos na semana passada, quando fala da questão dos sofrimentos e das pessoas que nos perseguem, embora ele tenha falado de todas as pessoas. Agora, nesse texto, ele continua dizendo: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Então, é uma indagação que ele faz, que nossa postura como cristãos deve ser o zelo da prática do bem, deve ser a generosidade para com as demais pessoas, a fim de que, contando com a graça natural, nós vamos entender pessoas na sociedade que, conquanto não sejam pessoas convertidas, têm o bom senso de falar: aquele crente ali, ele é um exemplo. Em via de regra, o crente é sempre problemático, né? Na empresa, na escola, é lamentável. Mas, se nós formos zelosos na prática do bem, em via de regra, não seremos maltratados. Agora, dentro daquele contexto onde o senhor ímpio tinha funcionários crentes, e eles moravam dentro das suas fazendas, dentro das suas propriedades, eles tinham direito até de apanhar, de suar os seus funcionários dentro daquele contexto. Bom, o texto continua dizendo: todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Isso não é uma via de regra, como aconteceu com Jó, onde Deus autorizou os demônios, porque os demônios só podem fazer aquilo que Deus autoriza, e Deus autorizou os demônios a oprimirem, a tirarem as riquezas de Jó, depois ferirem a sua própria carne. É verdade que, para cumprimento dos propósitos de Deus, Deus permite que nós soframos, mesmo não tendo feito absolutamente nada. Mas é mais provável entender que Deus usa as circunstâncias dos sofrimentos dessa vida para nos lapidar, para nos acrisolar, para nos tornar joias preciosas, melhores crentes, e também nos preparar para nós recebermos as bênçãos de Deus. Então Deus vai usar as próprias circunstâncias. No entanto, se acontecer que você está sendo oprimido, se você está sofrendo, se você está sendo perseguido porque você pratica a justiça, o Senhor o inclui dentro de uma bem-aventurança, né? E o Senhor Jesus fala sobre essa bem-aventurança: vocês realmente serão chamados filhos de Deus. E é possível que Deus permita que passemos por essa prova. E bem da verdade, o sofrimento é por causa da justiça. Mas não é só os cristãos que sofrem por serem íntegros. As pessoas, uma vez que a integridade e a justiça provém de Deus,
nenhuma justiça existe se não for pelo agir de Deus, pelo decreto de Deus, pela ação de Deus, porque Ele é justo, só Ele é justo, e todos que praticam a justiça são perseguidos. Então, você que quer viver uma vida justa e íntegra, você vai de encontro à sociedade e não ao encontro. Uma palavra, uma exortação interessante no versículo 14, na parte B, dizendo: não temam aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados. Então, esse versículo vai dizer que nós não devemos ter o temor da retaliação, o temor da investida do inimigo, das armações do homem. E, obviamente, porque Deus é soberano. Satanás não pode tocar no nosso corpo. Os homens maus podem falar, mas eles não podem fazer nada que Deus não decrete e não permita. Então, nós não precisamos ter o temor ou o medo dessas pessoas. Nós devemos ter medo de Deus. Então, a reação normal de uma pessoa que está sendo perseguida é não dormir, não comer, ficar preocupado, ter uma enfermidade, uma depressão, uma síndrome do pânico. Mas a paz de Jesus e a orientação de Deus nutre a nossa alma, nos fortalece e nos acalma, dizendo: fica tranquilo, eu estou no controle de todas as coisas. E Satanás age assim, ele age na mente. Essa questão da preocupação, que é pré-ocupação, que nos atormenta de uma coisa que nem aconteceu, é uma ação maligna. Seja ela opressão não, mas opressão ou depressão, enfim, investida do inimigo na mente, que faz com que o cristão já fica todo apavorado. E nós precisamos, então, nos alimentar e nos fortalecer na palavra. Efésios dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas o texto, Efésios 6,10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Agora, no próprio texto diz: antes santifiquem Cristo com o Senhor no coração. Vejam que o texto pode parecer ao contrário, é Cristo que santifica o homem, não o homem que santifica Cristo. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Mas ele está usando esse texto para dizer que Deus, que o Senhor seja honrado na vida de vocês, quando vocês forem oprimidos, mas vocês se manterem firmes e fortalecidos. Quando vocês forem ameaçados, mas vocês se manterem confiados no Senhor. Então, no coração define todas as afeições dos sentimentos, ela deve ser completada pelo poder de Jesus. E aí nós chegamos no versículo que faz parte do texto, que diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, de tantas interpretações e exegeses, esse texto vai mostrar que o nosso modo e nosso estilo de vida vai incomodar as pessoas. O nosso estilo de vida vai deixá-los incomodados. E estar preparado, sobretudo, é ter uma vida íntegra e pregar o Evangelho com a nossa própria vida. Estar preparado também inclui não um conteúdo intelectual, mas inclui o conhecimento de Jesus. Sobretudo a obra da salvação. Como era a minha vida antes, como é minha vida, como eu fui transformado por Deus, como é minha vida agora. Então você tem que dar esse testemunho, que é a palavra martiréus, que tem um grande preço, que é martírio, né? A palavra testemunho é martírio. Então, hoje, na igreja contemporânea, nós temos muito agentes secretos, né, de Deus. Né? Ninguém sabe que você é cristão, ninguém sabe que você vai à igreja. Porque você se sente melhor, não é perseguido. Até que, por outras vias, se descobrem que você vai em tal igreja e assim por diante. Mas nós precisamos estar pronto para o testemunho
e o mínimo de conhecimento doutrinário para dizer e para falar por que nós amamos Jesus e por que nós temos esta esperança. Esse texto é um dos mais conhecidos de 1 Pedro, de forma geral. Estejam sempre preparados para responder. E a outra variação desse texto e verdade desse texto, além do nosso estilo de vida e conhecimento doutrinário, é que é uma forma de culto. E uma forma de culto, ele é bem interessante, porque nós continuamos o nosso culto. E uma forma de adorar a Deus é você não só viver a vida cristã, mas falar do amor, o amor de Jesus é uma forma de adorar a Deus. Versículo 16 diz que nós devemos fazer isso com mansidão. É uma das maiores recomendações do texto bíblico, é mansidão, que é bem-aventurança também, que é característica do fruto do Espírito, que é o mesmo termo usado para domesticar animais. Ser manso. Há uma bem-aventurança e uma promessa de que os mansos herdarão a terra. E essa interpretação caracteriza não só as oportunidades nesse mundo, como a terra prometida, como o céu, como a habitação com Cristo nas mansões celestiais. É incrível como o cristão é explosivo, como ele é temerário, como ele é precipitado, como ele não quer levar desaforo para casa, ele não quer, não aceita mesmo. Esses dias eu estava brincando aqui com o Ed Edwards, ele não está aqui, e o pastor Felipe, o venezuelano, que está aqui conosco, que é missionário, é músico. E eu falei assim, ele falou assim, pastor, eu falei assim, essa aqui vai ser minha ovelha de papel passado, brincando com o pastor Felipe, né? Ele falou, mas ele é ovelha ou é bode? Eu falei assim, ainda não fiz o teste. Né? Qual é o teste? O teste é uma cajadada. Você dá uma cajadada, você faz uma exortação, você chama atenção. Se mostrar os dentes, é bode. Mas se abaixar a cabeça, fala, pastor, me perdoe, tal, é ovelha. Mas tem crentes que não aceitam a exortação. Não aceitam a exortação. Você chama atenção, às vezes você nem chega a chamar atenção. Você nem tem oportunidade de falar, irmão, isso que você está fazendo não está legal, irmã, você precisa ter uma postura diferente. E você não chega nem a falar, a pessoa some, não te responde no e-mail, no WhatsApp, não quer saber, porque você foi invasivo, você não sabe, pastor não pode agir assim, pastor tem que deixar a pessoa muito à vontade.